Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim já com a gente, diretamente de Brasília, hoje para falar sobre a psicologia do voto. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil, especialmente as crianças. Estava ouvindo aqui, adorei a criançada Diego, aí. Você que se cuide, hein? Temos comentaristas mirins aqui que deram um show hoje. Já perdi. O espaço é deles, claro. Mais leve e mais inocente, com certeza, viu? Do que as informações que eu trago aqui de política de Brasília. É muito Mas legal. Vamos lá, hoje vamos você falar traz da... um viés bem interessante, né? Hoje você traz um viés bem interessante de como as pessoas escolhem o voto. Você ouviu profissionais nessa área? Exatamente, Michele. Eu conversei com uma psicóloga, Cassiana Posati, sobre a psicologia do voto, né? O eleitor vota com a emoção, com o fígado? Sim, ele vota com a emoção e com o fígado. É uma escolha, muitas vezes, que passa pela razão, mas literalmente só passa pela razão. Ela termina na emoção e é uma escolha, muitas vezes, mais do que com a alma, do que com a razão. Agora, e se o candidato se torna fragilizado por algum motivo? Isso muda o humor do eleitorado? Eu trouxe aqui 3 exemplos da nossa história recente. O primeiro deles, aqui em Brasília, em 1998, o governador, então governador Cristóvão Buarque, que viria a ser ministro da Educação do Lula anos depois, senador da República, ele que foi reitor da Universidade de Brasília, ele era candidato do PT à reeleição aqui em Brasília. E o seu oponente, o seu adversário no segundo turno, era o Joaquim Roriz, falecido Joaquim Roriz, que governou Brasília inúmeras vezes. Pois bem, num debate antes do segundo turno, o Cristóvão simplesmente humilhou o Joaquim Roriz. O Roriz não conseguia falar a palavra catástrofe sem tropeçar nas sílabas. Quem não se lembra desse episódio pode jogar no Google, aí no YouTube, facilmente vai achar o Roriz tentando falar catástrofe. E ali o Cristóvão se aproveita dessa situação para zombar dele durante o debate. E o Cristóvão depois percebeu que o Roriz estava tremendo e desafiou o Roriz a segurar um copo com água durante o debate sem tremer. E ali o Roriz, trêmulo, aconteceu o quê? Virou a eleição e derrotou o Cristóvão no segundo turno. Esse é o primeiro episódio que eu trago. O segundo de 3, Juiz de Fora 2018. O então candidato à presidência da República pelo Nanico PSL, deputado federal Jair Messias Bolsonaro, leva uma facada num evento de campanha lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. É esfaqueado lá pelo Adélio Bispo, que é preso, e a partir daquele momento Bolsonaro suspende a campanha, deixa de ir a debates. Alguns de seus apoiadores decidem ir ao leito do hospital, ainda em Juiz de Fora, fazem vídeos para a campanha, orações para a campanha. Bolsonaro divulga fotos da cicatriz nas redes sociais e Bolsonaro é eleito pela primeira vez meses depois. Há quem diga na campanha do Bolsonaro e mais ainda na candidatura oponente do Partido dos Trabalhadores que a facada foi elemento determinante na votação de 2018. Terceiro episódio, Recife, 2022. O marido da candidata Raquel Lira, do PSDB, morre no dia da eleição, de infarto, empresário. Nesta semana, o filho dela também foi internado por apendicite. E a Raquel, que estava bem nas pesquisas, aparece ainda melhor no resultado das urnas. Ela está no segundo turno com a Marília Arraes e também há uma avaliação em Recife de que esse episódio acabou favorecendo a Raquel Lira, mesmo que ela não necessariamente esteja explorando esse episódio, mas uma coisa que acontece e acaba favorecendo. Então eu ouvi a psicóloga Cassiana Posati sobre essa situação, e ela gravou um áudio especialmente para o nosso ouvinte do Nova Manhã. Vamos ouvi-la, por favor.
Olá, Diego Amorim. Olá, ouvintes da Nova Brasil. Sabemos que os momentos críticos na história do mundo impactam as pessoas de modo geral. Quer seja nos momentos difíceis, como guerra, quer seja em épocas de empolgação, como a Copa do Mundo. E, obviamente, não seria diferente durante os períodos de eleição. E sabemos que há eleições em períodos mais delicados, onde os anseios e as insatisfações mobilizam as grandes massas. Então, estando já sensibilizados, essas grandes massas da população tendem a se impactar pelos candidatos que, de alguma forma, se mostram mais fragilizados, injustiçados ou até mesmo vítimas de algo que aconteceu e que o atingiu diretamente. Isso é um impacto psicoemocional que acontece com a maioria dos eleitores. E é óbvio que, sabendo disso, muitos candidatos aproveitam dessa situação para enfatizar ou mesmo para dramatizar, além dos fatos vividos, para que ele possa usufruir da compaixão e até da empatia dos eleitores. E aí, não seria diferente a gente recorrer a uma frase do psicólogo pensador norte-americano Christopher Ferguson, que ele diz o seguinte: a loucura pode até ter um toque de brilho, mas sempre é frágil, e a cultura que a abraça corre um grande risco. Então, nesse momento de eleição, desejo que os eleitores possam não apenas refletir e votar de uma forma muito consciente, mas sabendo distinguir o que é uma dramatização de um fato real. Tá aí a psicóloga Cassiana Posati. E para concluir, Mauro e Michele, eu trago aqui duas estratégias das campanhas do Lula e do Bolsonaro. São fatos que são explorados de uma maneira, nesse sentido aí do que a psicóloga dizia, de apresentar os candidatos como injustiçados. No caso do Lula, desde o início, desde a sua soltura, ele que estava preso no âmbito da Lava Jato, teve as suas condenações anuladas pelo Supremo, ele é apresentado como um perseguido político, alguém que foi preso político, injustiçado pela Lava Jato, alguém que é inocente, mas que foi encarcerado por uma artimanha que envolveu o Judiciário, o Ministério Público. Mais ainda, existe um sistema que não quer deixar um operário voltar ao poder, entende? Então tem toda uma narrativa aí que coloca um Lula como alguém fragilizado, injustiçado, que estão tentando evitá-lo de voltar ao poder por algum motivo. No caso do Bolsonaro, ele é vendido como alguém, veja só você, antissistema, alguém que durante 27 anos foi deputado federal no Congresso Nacional, conhece o sistema como ninguém, conhece o Centrão como ninguém, o Congresso como ninguém, mas é vendido na sua campanha com essa narrativa de que ele é um antissistema, que é perseguido pelo sistema, perseguido pela mídia. O Lula dizia a mesma coisa na época do Mensalão. Não querem deixá-lo governar, tudo que ele faz é pensando do bem, mas tem um mal que o impede. E mais ainda, não querem que um cristão continue no poder, aí mistura com a guerra espiritual. Ou seja, ouvindo a psicóloga Cassiana Posati, se a gente olhar para as campanhas, a gente percebe que existe sim uma estratégia por parte das campanhas quando elas apresentam um ou outro como alguém fragilizado e injustiçado. Mauro e Michele.